Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast e hoje a gente vai contar uma história muito emocionante, uma história de superação, de amor e, claro, também de muita, mas muita paciência. Nós vamos contar hoje a história do Brink, que ele é um cãozinho, que ele é surdo, ele é cego e ele tem uma condição muito especial que é de Merle e hoje a tutora dele vai falar a respeito disso. Mas antes de qualquer coisa, já nos sigam, deixa um like, se inscreva no nosso canal e se quiser já compartilha com o seu amigo que vai ser sensacional. E se você quer ser patrocinador do nosso podcast, entre em contato aqui conosco, tá bom? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, na hora que que na verdade, assim, como é que funciona, né? Às vezes eu tô lá no Insta e vai passando alguns perfis, aí eu começo a seguir. Aí eu falo, gente, esse aqui me interessa. E eu fico muito feliz de você ter aceitado vir aqui hoje. É a Patrine, ela é a tutora do Brink. Ele não pôde vir, pessoal, vocês vão entender ainda por que ele não pôde vir. Mas ela veio aqui contar a história dele, representar ele aqui conosco e trouxe ele aqui também em miniatura, bem pequenininho para mostrar para vocês. E depois a gente vai colocar aqui também mais fotos e vídeos a respeito dele. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. Toda forma que a gente tem de divulgar de alguma forma o que é a condição do Blink, né, e conscientizar as pessoas é uma forma válida. Então fiquei bem feliz da gente estar aqui hoje. Ele não pôde vir, mas eu trouxe ele de alguma forma aqui. E quem quiser ver mais, depois entra lá no nosso Instagram. Ou a gente também tem o TikTok, né, do Blink. E aí vocês vão entender um pouquinho mais porque ele não pôde vir. Mas ele ainda é um filhotão, ele tem 8 meses. Então, aqui tá cheio de aparelhos, né? Então, eu achei melhor evitar. Mas eu trouxe ele de alguma forma aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que legal. Fico feliz de você ter vindo. Na verdade, eu nunca ouvi falar dessa condição. Eu vi quando eu achei o perfil dele e a gente vai falar melhor a respeito disso. Mas antes de qualquer coisa, conta um pouquinho sobre você, como que ele entrou na sua vida, conta um pouquinho da história de vocês. Para ser bem sincera, eu mesmo sendo veterinária, também não conhecia muito da condição dele, né? O que aconteceu? Eu vou contar um pouquinho da história do Blink para vocês entenderem, né, como que a gente chegou até aqui. No ano passado, eu perdi um companheiro de vida meu, o Mike, meu cachorrinho de 17 anos. Então, ele foi meu companheiro de vida, ele estava comigo desde os meus 12 anos de idade. Então, ele morou comigo em 3 estados, eu sou gaúcha, né? Hoje tem 11 anos que eu moro aqui em Curitiba, mas ele morou comigo no Rio Grande do Sul, ele morou comigo em Santa Catarina por um tempo, e aí eu vim fazer faculdade aqui em Curitiba e ele veio comigo. Então, foram 17 anos de companheirismo, ele foi a minha cobaia na faculdade inteira, então não só eu, como também muitos colegas veterinários também tiveram a oportunidade de aprender e se tornarem veterinários através do meu Mike, né? Mas ele já tinha 17 anos, né? A idade começa a pesar. E já tinha alguns probleminhas aí. Doença renal, doença intestinal. E ele acabou falecendo em setembro do ano passado. E aí eu fiquei muito triste, muito abalada. Foi meu primeiro animalzinho, né? Que faleceu. Na veterinária a gente está acostumada com o luto, mas é o luto dos outros, né? Quando é o nosso é bem mais difícil. Então, eu fiquei um tempo aí de luto, não quis, né, pegar outro animalzinho. As pessoas sabiam que eu tava sem cachorro. Toda hora me ofereciam, né? Ai, adota esse, adota esse. Eu falei, não, deixa eu me recuperar aqui ainda. Não tava me sentindo pronta, né, para ter um novo cachorrinho dentro de casa. E em dezembro, né, eu ainda tava muito triste, mas em dezembro, uma amiga minha me mandou uma foto do Blink no WhatsApp. E foi quase que instantâneo, assim, né? Eu vi a foto dele, eu vi o vídeo dele e eu tive uma conexão quase que instantânea. Parece que eu tinha visto o meu Mike nele, assim, sabe? A informação que veio é que ele era cego, né? Que ele tinha nascido cego e por isso, né, as pessoas não tendem a adotar cães com deficiência. E aí eu olhei para aquele cachorrinho, ele era fofinho, ele me tocou e aí eu falei, ok,
talvez eu consiga lidar tranquilamente com um cão cego. Meu Mike já tinha 17 anos, ele já estava cego há um bom tempo. Então, minha casa já estava adaptada para um cãozinho cego, né? Então, para mim, isso não seria um problema. E foi aí que eu decidi, então, encontrar o Blink, né? Fui lá, conhecer ele e já trouxe para casa, assim, não teve nem muito o que pensar. Mas chegando lá, eu vi que ele era totalmente branco, né? Que ele tinha ali, tinha ali o olhinho diferente. E quando eu vi aquela foto, a primeira coisa que me veio da faculdade era os cavalos brancos, que eu lembro claramente de uma aula de grandes animais que o professor falava da tendência de cavalos com a cara branca e olhos azuis de serem surdos. E aí, foi quando eu mandei mensagem para uma amiga minha. Inclusive, ela já participou aqui do podcast, a Anne, que ela é especialista em reprodução, né? Sim. E aí, eu mandei para ela, eu falei, Anne, me ajuda, né? Será que ele é surdo também? Daí ela olhou para ele e falou assim, claramente um duplo Merle. E eu não tinha ouvido falar ainda do duplo Merle, né? E aí, eu fui pesquisar e tal. Mas aí, fui lá, busquei ele, perguntei pra moça que tava com ele, né? Tipo assim, por acaso, ele não é surdo também? E aí ela falou assim, olha, quando a gente assusta, faz um barulho, né, com os filhotes, ele é o único que não se assusta. Eu falei, pronto, veio o combo, né, cego e surdo. Mas eu já tava com ele no colo, não tinha jeito, eu já tava apaixonada. E trouxe ele pra casa. E foi aí, então, que eu fiz mais alguns testes em casa e eu descobri que ele era cego e surdo. E aí foi quando a gente começou a tentar se adaptar, né, a essas características dele. Mas a minha casa, basicamente, já estava meio que adaptada, pelo menos para um cão cego, né? E, assim, explica pra gente o que é essa condição. Porque tem a Merle e a duplo Merlin, que é o que ele tem. Qual que é a diferença das duas? E explica um pouquinho pra gente o que é isso. Ok. Para facilitar um pouco o entendimento, eu vou simplificar bem tanto a parte genética, quanto eu vou pegar uma raça de exemplo para vocês. Vou pegar a raça dele, que é o Border Collie, mas isso pode acontecer também com outras raças, os pastores australianos, os Dachshunds, entre várias outras, que tem o Merle como padrão de pelagem. Então, o Merle, ele é um padrão de pelagem, né? Vamos pegar o Border Collie. O Border Collie tradicional que a gente conhece é aquele praticamente todo preto com a listra branca, né? Ele tem aquelas listras brancas no corpo. Então, a gente considera esse o padrão sólido, né? Um padrão de pelagem de cor sólida, né? Aí tem também os Border Collies Merles, que eles têm esse padrão de pelagem manchadinha. É como se fosse um marmorizado, assim. Esse é o Merle. E aí, o que acontece? O duplo Merle, geralmente acontece quando você faz o cruzamento de 2 cães com essa pelagem Merle. Se você cruzar 2 cães com essa pelagem manchadinha, né? Há uma probabilidade de pelo menos 25%, geneticamente, de nascerem cães duplo Merles, que é o caso do Blink, né? Então, ele herda ali um gene dominante, que a gente pode chamar aí de Mzão, né? E para facilitar o entendimento que a gente tem da escola, do azão, azinho, para facilitar. É bem mais complexo que isso, mas para facilitar, tem, por exemplo, o Mzão. E se você tiver 2 Mzões, acabam nascendo os duplo Merles, né? Mais uma coisa que eu queria enfatizar bem é que mesmo os cães com pelagem sólida, mesmo os pretos e brancos, eles podem ter o gene oculto. Então, é importante que não se faça nenhum tipo de cruza sem antes fazer os testes genéticos, né? E, basicamente, esse é né, o porquê que nascem duplo Merles. E aí, essa probabilidade de 25%, né, é uma probabilidade, né? Por exemplo, na ninhada do Blink, o Blink foi o mais afetado. Então, ele nasceu cego, nasceu surdo. Mas ele tem mais outros irmãozinhos que nasceram, por exemplo, só surdos ou com uma visão parcial, né? E aí, o que acontece? Essa condição, ela resulta em cães que podem nascer ou cegos, ou surdos, ou os dois, né? E além disso, que é o que eu sempre digo, que a cegueira e a surdez são o menor dos problemas, eles acabam herdando outros problemas congênitos, como convulsões, tem alguns que têm catarata juvenil, entre outras malformações internas que eles podem ter. Então, eles são lindos, né? Mas eles trazem todo esse problema da cegueira, da surdez, das convulsões, entre outras, né? E aí ele nasce com o pelo bem clarinho, é isso, né? Tanto que o nariz dele ali é vermelhinho, é meio rosadinho, mas tem um marronzinho junto, mas a cor dominante dele é branco. Sim, os duplo Merles, eles são predominantemente brancos, né? Porque o Merle, ele é uma diluição da cor,
né? Diferente dos albinos. Os albinos, né, eles têm uma ausência de cor. E os Merles, eles fazem... É um gene que faz a diluição da cor. Por isso que eles acabam nascendo mais branquinhos. O Blink, no caso, ele tem uma orelhinha marrom, mas a grande maioria dos duplo Merles não tem nem a orelhinha marrom. São quase que inteiramente brancos e as manchinhas nas costas. Eles são bem parecidos, são quase todos muito parecidos. Esse gene, além da diluição da melanina, ele também está responsável pela formação de outras estruturas, por exemplo, do ouvido interno e também do globo ocular. E é por isso que eles podem nascer com microftalmia, que é o caso do Blink, né? Que nasce com o olho bem pequenininho. Ele tem um olho azul, mas bem pequenininho. Então, todos eles praticamente nascem com olhos azuis. Ou sem os olhos, ou com a microftalmia, com esse olho bem pequenininho. E surdos, porque esse mesmo gene regula também a formação do ouvido interno. E quando ele era filhote, ali pelas imagens, dá para perceber que o olhinho dele dava para ver mais. Quando ele foi crescendo, ele começou a dar uma diminuída. Isso é natural, assim, dentro da condição dele? Isso na verdade é mais anatômico, né? Porque quando ele é pequenininho, o olho é pequenininho, então você às vezes até acaba vendo um pouquinho mais, mas ele tem ali a terceira pálpebra que acaba recobrindo, né? Não que ela esteja no local errado, mas por o olho ser pequeno, né? Ela sobra. Ela acaba aparecendo mais. E até dá pra ver mais o olhinho dele agora, dependendo como que ele olha, assim, né? Mas por conta dessa terceira pálpebra, às vezes dificulta um pouco de ver, de aparecer o olhinho dele. Alguns duplo Merles, eles enxergam ou têm uma visão parcial, e daí você consegue ver o olho bem, né? Nem todos têm a microftalmia, mas eles geralmente têm, assim, a pupila mais manchadinha, assim, sabe? É bem bonitinho de ver, mas, né, não é o normal, né? Não seria o normal para eles. E o que eu achei interessante é a questão do albino. Porque, assim, eu achava que se eu olhasse ele, eu ia falar que ele era albino, entendeu? Tipo, pra mim é um cão branco que não tem cor e tal, e ele era albino. Mas agora que você falou, eu entendi bem a diferença, tipo... bem a diferença mesmo, mas eu tenho certeza que muita gente acha que ele é albino, chega pra você, ai que lindinho, ele é albino, né? Sim, é o que eu mais ouço, principalmente na rua, quando eu tô passeando com ele é um cãozinho que chama muita atenção, então as pessoas passam, olham e falam, nossa, um cachorrinho é albino, né, e quando eu tenho a oportunidade de explicar, eu sempre explico que não, ele não é albino, né. Só o fato dele ter um pouquinho de cor, você já consegue dizer que ele não é albino. E se você for procurar na internet, quando eu fui procurar sobre duplo Merles, você não encontra muito. Mas se você for procurar alguns perfis, né? Tem alguns tutores que também têm perfis de cães como o Blink, assim como eu também criei. E aí eles colocam border albino. E aí quando eu fui pesquisar... na verdade, ele não é albino, né? Porque o albinismo, ele é a completa ausência de cor, né? E a questão do Merle, ele é uma diluição do pigmento. Então, apesar dele ser predominantemente branco, ele não é considerado albino. Eu fui pesquisar também, né? E aí, a maioria do que eu achei estava em inglês. Assim, as informações que eu achei estavam em inglês. Então, assim, tem que divulgar mais. Vamos atingir mais gente. Você que está assistindo, já compartilha aí que um animalzinho, ele pode nascer a qualquer momento com essa condição, viu? E tem prevenção? A prevenção é você não sair fazendo cruzamento sem saber o que você está fazendo, né? Eu acho que esse tipo de cruzamento você tem que confiar em criadores sérios. Então, para quem tem costume de comprar cães, sei lá, online, ou é sempre bom verificar se são criadores sérios, porque criadores sérios, eles vão fazer os testes genéticos. A prevenção é essa, se for comprar um cão, né, comprar de de criadores sérios, né? E basicamente é isso, né? Não fazer os cruzamentos. Então, um alerta que eu deixo também para quem tem cães em casa ou tem um cachorrinho em casa e acha bonitinho, quer cruzar com o do vizinho. Então, não façam sem saber o que vocês estão fazendo, né? Por trás de uma genética, a gente não sabe o que tem. E às vezes tem ali uma displasia escondida, tem um Merle oculto, né? Então, cruzar cachorro por cruzar... né? Não é o correto, né? Acho que a gente tem que deixar isso para quem sabe o que está fazendo. Exatamente. A gente tem um episódio aqui com a Anne, que ela faz esse trabalho de cruzamento genético, acompanhamento. Depois o Darwin vai deixar o link aqui para vocês também, se vocês quiserem assistir depois desse episódio, tá bom? E ele é 100% cego e 100% surdo. A princípio, sim. É isso que eu queria saber. Tem tratamento, tem cura, ele pode voltar a enxergar, ouvir, como é que funciona?
A princípio, ele é 100% cego e surdo. Ele já foi na oftalmo, né? Mas a gente não conseguiu verificar tão a fundo, assim. Primeiro porque é difícil de fazer ele parar bem quietinho. Quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que muitas vezes ele fica com a cabeça assim pra cima. Inclusive, por isso que ele tá com a cabecinha pra cima, porque é a posição dele. É a posição que ele fica. Mas será que ele não fica com a cabeça pra cima pra tentar ouvir? Não é nem por ouvir, mas é por conta do olfato. Olfato. Por ele não enxergar e não ouvir, ele acaba apurando outros sentidos. Então, ele utiliza muito do olfato. E ele sempre põe a cabecinha pra cima pra tentar captar melhor o ambiente. Então, essa é a posição tradicional dele. Por isso que ele também tá aqui com a cabecinha pra cima, né? E vocês vão ver que tem algumas fotos dele com a cabecinha pra cima, exatamente por conta disso. Mas, assim, ele nasceu assim, a gente foi no oftalmo. Como ele tem microoftalmia, que é, basicamente, ele tem o globo ocular, mas é um globo ocular bem pequenininho. As estruturas internas do olhinho dele não estão completamente bem formadas, então, por isso que ele não consegue enxergar. E no caso, irreversível, né? Alguns vão nascer sem o globo ocular, então, né, não tem como reverter. E a surdez é um caso à parte, porque eu fiz os testes em casa, né? Então, você faz barulhos, você vê se ele reage, você faz o teste, por exemplo, assim, enquanto ele tá dormindo. Então, você toca uma campainha, você, sei lá, bate uma panela e você vê se ele vai se assustar ou se vai se atender aquele barulho. E ele não atende a praticamente nada, né? E existe um teste que você consegue fazer nos cães, que é o teste Baer, que é para saber se o cérebro dele, ele tá interpretando aquele barulho, aquele som, né? Mas ele é um teste extremamente difícil de conseguir aqui no Brasil e ele também é extremamente caro. Então, até o momento, a gente não fez esse teste específico, né? Mas também não mudaria nada em nossa rotina, sabe? Ele vai continuar não reagindo, né, a sons. Porém, tem uma outra questão que às vezes o pessoal acha que coloca em dúvida, né, a audição dele, é que, apesar dele ser surdo, né, ele reage sim a alguns sons. Ou então, talvez, a vibração desses sons, né? Por exemplo, quando o Blink tá na rua e a gente tá passeando, quando passa aquelas motos super barulhentas, sabe? Com aqueles barulhos de escapamento, ele reage. Ele fica ansioso, ele fica procurando aquele barulho, né? Outra coisa que ele reage são latidos de cães próximos, né? Então, se algum cachorro latir perto dele, ele procura, ele reage. E também eu notei que ele tem reagido a ambulâncias, né? Então, são sons diferentes. A moto a gente pode entender que também é vibração, né? A gente mesmo sente quando passam as motos, né? E aí fica o questionamento também, se ele ouve alguma coisa ou se, né, é a vibração daquele som por ele ser mais sensível também. Mas uma informação muito interessante é que depois que eu comecei a postar os vídeos dele começaram a viralizar nas redes sociais, muitas pessoas surdas passaram a nos acompanhar. E aí, por isso também eu acabo legendando todos os stories, né? Para que todo mundo consiga acompanhar. E aí, eu acabo conversando com seguidores e alguns seguidores surdos meus tentaram me ajudar a entender um pouco esse panorama dele, da surdez. E aí, tem uma seguidora minha que a gente sempre conversa e ela me ajudou muito a entender. E ela explica que ela é 100%, praticamente 100% surda, né? 99% surda, ela falou. E ela falou que mesmo sendo surda, é como se fosse ali um silêncio total na cabeça dela, né? Mas a partir do momento que passa uma moto, que são as mesmas coisas que o Blink reage, por exemplo, uma moto, um latido ou algo muito barulhento, ela consegue sentir. É como se ela conseguisse ouvir aquele som, né? E aí eu entendo que a partir do momento que você é um ser humano, você entende que aquilo é um som e que aquilo faz barulho, mas a partir do momento que você é um cachorro que nasceu cego, nasceu surdo, você não entende o que está acontecendo ao teu redor, né? Então, provavelmente ele reage a esse som, aquilo acontece dentro da cabeça dele e talvez ele não sabe como processar aquilo ainda. Então, a gente tem feito vários treinos nesse sentido para que ele se sinta um pouco mais confortável com esses barulhos, né? Então, de vez em quando eu vou com ele treinar na rua, né? Perto de avenidas, que tem muitos carros, caminhões, né? Motos passando. E também perto de parcões, né? Que tem os cachorros que ficam latindo e correndo. Então, toda vez que ele se assusta, às vezes, né? Com aquele som, eu tento fazer uma associação positiva e mostrar para ele que nada de ruim vai acontecer a partir do momento que ele tem aquela sensação.
E ele é muito filhotão ainda, então tudo ainda é novo pra ele. Ele tá aprendendo ainda. Sim. O meu tem quase 10 anos, ele acha que ele tem 10 meses, então ele com 8 meses, ele é só um bebê ainda, só tá aprendendo, ele é muito fofo. E, cara, de verdade, ele é muito lindo, lindo mesmo, assim. Só que as pessoas não tem que confundir, né? Acha bonitinho, acha fofinho, mas tem todo um custo, um trabalho envolvido, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Olha lá. Você vê aquilo ali. E o narizinho dele, assim, ele é muito sensível à questão de sol, essas coisas assim? Sim, por ele ser bem branquinho, né? Então, a pele dele é bem sensível. Apesar de ser cego, ele também é sensível à luz. Então, se ele tá no escuro e você acende a luz, ele se assusta. E ele busca a luz. Tem vídeos disso no nosso perfil. E até vocês vão ver que tem uma imagem que ele tá com o nariz azulzinho. Aquilo é protetor solar, né? Então, toda vez que a gente sai durante o dia, mesmo agora no inverno que tá frio, sempre protetor solar para proteger mais essas áreas mais sensíveis, né? Aí o pessoal às vezes me pergunta, né? Por que eu só coloco no narizinho ou na ponta das orelhas? É porque o pelo, né? Ele faz uma camada protetora, mas se vocês pararem para pensar não só no Blink, mas todos os nossos cães, eles têm um pouco menos de pelo aqui no focinho. Então, é a área que a gente mais protege, né? Que fica exposta ao sol. O focinho, a ponta das orelhas, né? Às vezes, a boquinha, a barriguinha, as partes que tem menos pelo. Mas ele tá sempre protegido com protetor. E os coxins dele, assim, é sensível também? Você vê isso ou não? Não tem muita diferença, não. Só são bem rosinhas. Igual o focinho dele. Você falou um pouquinho da questão de treinamento, né? Que você leva ele pra rua, pra já ir associando os sons e tal. E como que é em casa, assim, esses treinamentos com outros animais? Como que funciona essa dinâmica? Como que você vem conduzindo isso? Ok. Em casa, eu não fiz muitas adaptações, porque como eu comentei, né? Minha casa já era basicamente adaptada para um cão cego. Então, o que eu faço é não mudar muito as coisas de lugar, né? E eu tento deixar o ambiente mais livre possível. Então, por exemplo, eu não vou ter uma mesa de centro, né? Eu não vou ficar colocando uma poltrona no meio da sala. Então, eu tento deixar o caminho mais livre possível para que ele possa se movimentar. E aí, eu não mudo muito as coisas de lugar para que ele consiga decorar, né, o ambiente. E mesmo em ambientes novos, né? A primeira vez que ele adentra um ambiente, como que ele faz? Ele faz quase que um escaneamento, né? Ele não entra num ambiente novo correndo. Então, ele vai bem devagarzinho, ele vai meio que tateando. Às vezes, ele se bate uma coisa ou outra. Mas na segunda, terceira vez que ele adentra aquele ambiente, ele basicamente já não se bate. Em casa, ele anda livremente, né? E isso é uma curiosidade dos cães também. A visão não é o sentido principal deles, né? O olfato é. E o olfato dele é apuradíssimo, né? Por faltar 2 sentidos, ele acaba apurando muito mais o olfato. E com o próprio olfato, ele consegue fazer meio que um mapeamento 3D na cabeça dele do ambiente. E isso ajuda ele a se localizar, né? Então, mesmo que eu mude algumas coisas dentro de casa, ele rapidamente consegue já entender o que mudou, ele já muda a rota dele. Então, quanto a isso, é bem tranquilo, ele é bem adaptado, né? Quanto aos treinos, como que começou, né? Eu tava ali com um cãozinho, cego, surdo, e aí, cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou falar com ele, né? Tipo assim, sim, não, senta, deita, não tem como. E aí eu pensei, vou ter que adaptar isso de alguma forma. Aí você entra na internet, que nem você falou, você procura artigo, não tem nem em português. Em inglês, pouca coisa. Aí você procura vídeo, não tem. Aí você fala, cara, eu vou ter que dar meu jeito, né? E foi aí que eu pensei, a única forma que ele vai conseguir me entender é através do toque. E aí eu comecei a elaborar esses toques, né? Então hoje, o Blink, se eu dou 2 toques na cabeça, ele senta. Se eu dou um toque na patinha, ele deita. E foi assim que a gente aprendeu a se comunicar. E isso basicamente foi inventado na minha cabeça. Porque, por exemplo, um toque, né? Para ele sentar. Hoje eu faço um toque na cabeça, né? Eu faço assim e ele senta. Poderia ser um toque na bundinha, que seria até mais intuitivo para ele, né? Mas eu quis fazer tudo mais próximo do rosto por estar mais próximo de mim. Então, eu acabei desenvolvendo essa nossa linguagem, né? E é assim que hoje a gente se comunica, através do toque. Então, ele sabe sentar, ele sabe deitar, ele sabe rastejar, ele tem um toque na barriguinha que ele vai direto pra caminha dele. Ele tem um toque de liberação, que eu dou um toque no ombro dele assim, e aí ele sabe que ele tá liberado pra cheirar, pra correr, ou que é um ambiente seguro pra ele correr. Então, tem vários vídeos que a gente vai numa pracinha, que é uma pracinha de areia fechada, né? Eu coloco ele pra sentar,
né? Então, eu dou 2 toquinhos pra ele sentar. E aí, eu faço um toquinho assim. E ele sabe que ele tá solto e ele pode correr. Que eu soltei ele da guia e ele pode correr. Então, a gente vai se adaptando dessa forma. Tem outros toques também, pra ele... Eu sempre aviso pra ele quando tem um meio fio, porque senão ele acaba tropeçando nele mesmo e aconteceu já dele cair, né? E aí poxa, tenho que inventar alguma coisa pra avisar ele. Então, tem o toque pra ele subir, descer do meio fio. Então, eu acabo fazendo todas essas adaptações. E aí, os toques eu vou criando conforme a necessidade, né? Por exemplo... O do meio fio foi uma coisa que eu vi, ele tropeçou, caiu, eu falei, putz, tem que, né, inventar alguma coisa. E aí a gente vai se adaptando conforme ele vai precisando também. E os nossos treinos basicamente são utilizando muito o olfato e os toques. E a guia? Com a guia você consegue também dar algum comando pra ele ou não? É só com toque mesmo? Não, eu consigo com a guia também. Com a guia? Desde pequenininho, eu peguei ele bem pequenininho. Eu tentei colocar ele numa peitoral, porque era a única ferramenta que eu tinha em casa, né? Que era o que tinha ficado do meu outro cachorrinho. E ele simplesmente travou. Ele não ia nem pra frente, nem pra trás, nem pros lados, não sabia o que fazer. É igual gato, né? Gato trava. E aí... Conversei com o adestrador e aí ele falou assim, né? Pega uma coleira de pescoço e tal. Ele me indicou a Martingale, que vocês vão ver que ele tá sempre usando. É uma coleira que ela te ajuda muito no direcionamento. Então, eu coloquei a coleira de pescoço, comecei a induzir ele com a comida e ele começou a andar bem melhor. Então, com os toques na coleira, eu consigo fazer com que ele entenda que é para um lado, para o outro. E se eu coloco a coleira para cima, ele senta e para baixo ele também deita. Então, além dos toques, ele também consegue, ele faz alguns comandos através da coleira. Então, a guia e a coleira é também a nossa forma de comunicação, principalmente na rua. Me manda depois esses vídeos lá do parque, que daí o Darwin coloca aqui pra nós. Pode deixar. Até mesmo pra poder vocês de casa verem melhor ele, né? Porque aqui a gente coloca na TV é porque ela fica no fundo. Mas depois eu gosto sempre de colocar, sabe? Pra poder as pessoas verem melhor. E questão de alimentação, assim, na hora que ele vai comer, ele entende bem aonde tá a aguinha, aonde tá a comidinha dele? Completamente. Desde o primeiro dia. Ele entende super bem. A água, eu já mudei algumas vezes de lugar e ele, das vezes que eu mudei, ele também super entendeu. O que eu faço? Geralmente eu levo ele pra perto do potinho de água, quando eu mudo de lugar, por exemplo. Aí eu molho meu dedo na água, coloco no narizinho dele, aí ele entende que ali tá a água dele, daí ele bebe a água. Ou eu faço assim no focinho dele, ele entende que ele tem que botar o focinho pra baixo, e aí ele entende que ali vai ter ou uma comidinha ou uma água. Ainda por cima ele é Border Collie, né? Que é inteligente, a raça mais inteligente que tem. Já começa por aí, né? Já começa nesse quesito. Ó, o instinto do Border Collie de ficar puxando a gente pelas canelas, isso aí eu sofri bastante no começo. Ele mordia bastante. Mas agora ele já acostumou, já tá bem melhor. E ele fica bem sozinho em casa? Fica bem. Ele tá agora em casa, eu tenho a câmera, né? Fico acompanhando, eu tava dando uma olhadinha ali antes da gente começar. Fico olhando ele pela câmera. Eu sempre deixo bastante enriquecimento ambiental quando eu saio de casa, né? Então... Eu sempre monto ali uma caixinha de papelão, e aí eu coloco a raçãozinha, eu coloco o casquinho, brinquedos, coisas que ele gosta, e eu coloco tudo dentro de uma caixa. Eu faço isso desde que ele chegou pra mim. Então, ele sabe que toda vez que eu entrego uma caixa pra ele, vai ter coisa boa ali dentro. Olha! Então, pra ele associar que a minha saída também é uma coisa legal. Então, essa questão do enriquecimento ambiental, principalmente pra ele, que, né, faltam ali 2 sentidos, e porque ele é um Border Collie e a gente mora, assim, em apartamento. Então, a questão do enriquecimento ambiental é bem importante. Mas, né, enfatizando que por ser um border, claro, a gente também faz pelo menos 2 passeios diários, tem todo o enriquecimento ambiental, tem treinamento, porque é sim um cão de alta energia, independente das condições dele. E ele brinca bem, assim, sozinho? Ele gosta de brincar sozinho, de comer, que nem ali eu vi um casco, né, e tal. Olha, ele deitado da tigela dele. Ele adora brincar com água, então a água ele sempre joga água pra fora, deita em cima, ele brinca muito sozinho. Ele tem os brinquedos dele. Por ser cego, ele não gosta de brincar de bolinha, né? A bolinha, geralmente, os borders são aficionados pela bolinha. Ele não gosta da bolinha, porque, né? Não consegue ver, não, né? Tipo, ir buscar e tal. Mas ele é apaixonado por brincar de cabo de guerra. Então, de vez em quando, ele pega a corda dele, pega os ursinhos dele e fica me cutucando com os bichinhos dele até eu brincar com ele. Então, ele é bem brincalhão, assim, bem filhotão. Ai, que gostoso. E é bom. Olha a carinha a galinha. Dele. Como que ele é? Tipo assim, o tempo todo ele tá feliz. E outra coisa que eu percebi é que ele entende a hora que você vai tirar foto dele.
Porque a maioria das fotos, ele tá olhando pra câmera. Ele fala assim, ó, agora é a hora. É, mais ou menos, na verdade, porque foi bem... horas, né, tipo... foi bem difícil tirar essas fotos, né? Por isso que eu falei pra ti, vídeo eu tenho aos montes, né? Mas foto já é um pouco mais difícil. Tem que ser assim, ó, eu tiro umas 30 fotos pra uma ficar boa, né? Então eu consegui trazer as melhores aqui pra você. Mas não é só ele não, tá? Lá em casa eu não consigo tirar nenhuma foto dos meus cachorros. Ainda mais que é 2, eles começam lá, eles briga, e aí eles ficam um em cima do outro. É um caos. Pra eu conseguir tirar foto de um, eu tenho que separar o outro, aí o outro começa a chorar. Nossa, e é que eu não consigo usar aquela estratégia do tipo assim, pega a comida pra ele olhar, né? Não, ele não vai olhar. Se eu chamo, vem pra cima de mim. Porque eles querem brincar, entendeu? E com outros cães, assim, como que é a relação dele? Ele interage bem? Ele socializa bem? Então, a questão de interação com outros cães é bem diferente também, no caso dele. Porque por ele não enxergar, por ele não ouvir, ele muitas vezes não consegue fazer a leitura corporal do outro cão. E os cães, eles se comunicam muito por essa leitura corporal, né? Pelo rabo, pelo olhar, pela forma que eles fazem, né? Com o corpo. E o Blink não consegue ter esse olhar nos outros cães. Então, ele não consegue, por exemplo, perceber se um cão tá sendo mais invasivo ou agressivo. Então, quem faz essa leitura para ele sou eu. Então, eu também tive que aprender tudo isso, né? Como fazer a leitura de outros cães. Eu também não deixo os cães aleatórios se aproximarem dele, exatamente, né, por isso. E por ele ser cego, surdo, ele se assusta muito facilmente quando algum cachorro chega nele. E esses sustos que ele toma podem acabar traumatizando ele, atrapalhando o nosso treino de alguma forma. Então, eu não deixo cães aleatórios chegarem nele. Geralmente, só cães que eu conheço e que eu sei que são um pouco mais adestrados. A gente faz essa leitura corporal antes. Então, ele tem alguns amiguinhos, né, que ele sempre brinca. Mas, no geral, por exemplo, um parcão que estão cheio de cães soltos ali. Aí, eu não solto ele porque ele não consegue fazer essa leitura corporal, e também essa invasão dos cães às vezes pode ser ruim pra ele, né? Pode até machucar, na verdade, Sim. né? E ele é sensível. E pessoas, assim, se, por exemplo, você tá andando na rua, todo mundo quer tocar, né? Aí vem alguém pra tocar. Como que é a reação dele? Ele se assusta também? Você fala antes, calma aí com ele. No geral as pessoas ficam mais olhando. Às vezes algumas pessoas... É engraçado, né? Na rua, as pessoas ficam querendo chamar a atenção dele, tipo... Sabe? Aí ele ignora, né? Ele passa reto e ignora, porque, né? Ele não tá ouvindo. Geralmente, quem vem pra passar a mão ou que para a gente, tem muita gente que às vezes... te vi no vídeo e tal. Aí, eu até paro, né? Mas eu sempre explico pra pessoa que tem que ser com calma. É um passo a passo. Não deixa a pessoa tocar do nada nele, né? Porque isso também faz parte do nosso treinamento. A gente quer que ele aceite mais os toques. Ele é mais sensível ao toque, né? Porque pensa, você não enxerga, você não escuta, e do nada alguém toca em você. É um então, susto, pra ele né? é estranho, né? O meu toque, ele já tá acostumado, mas pessoas... É um toque diferente, né? Às vezes o meu toque é mais firme, a pessoa tem um toque mais delicado. Então, tudo isso ele consegue perceber. Então, tem meio que um passo a passo pra ele tolerar esses toques e, de novo, fazer associações positivas com esses toques, para que ele não se torne um cão reativo, né? Porque, pensa, ele... não tá vendo, não tá enxergando, se alguém toca do nada, por mais que hoje ele não seja um cão reativo, ele não morda, né? Ele é super tranquilo. Pode ser que daqui a um tempo, se isso acontecer muitas vezes, ele acabe não gostando, e o instinto dele vai ser, talvez, tentar morder. Então, eu sempre peço para as pessoas que têm um pouco de paciência, né? Quando alguém vem e quer tocar nele ou tirar alguma foto, eu sempre peço para a pessoa deixar ele sentir a presença dela, né? Eu sempre coloco ele sentado do meu lado, então ele fica sentadinho, a pessoa começa a conversar comigo, em poucos segundos ele já sente. Aí ele começa a rabanar o rabinho, e ele é todo, ele adora, né? Ele é todo, ele adora gente, ele adora brincar, adora carinho. Aí ele já começa, né? Aí eu peço pra pessoa deixar ele chegar. Então, geralmente, ele chega com o focinho, né? Aí eu falo assim, olha, agora pode tocar. Aí, quando a pessoa toca, eu sempre dou uma raçãozinha, um petisquinho, pra ele associar de novo com uma interação positiva. E aí, também tem a questão de que ele ainda é filhote, em treinamento. Eu não quero que ele fique pulando nas pessoas. Então, eu falo assim, olha, só toca se ele não estiver pulando em você. Então, tipo assim, espera ele sentar e daí... você pode fazer carinho. Então, basicamente, esse é o passo a passo para conseguir tocar nele na rua. Uma dica que eu dou pra você que tá aí, tá do outro lado, porque muita gente leva a mordida de cachorro porque chega do nada. O cachorro tá lá e você quer
passar a mão nele, chegar perto dele, primeira coisa que você faz, põe a sua mão no focinho dele, deixa ele dar uma cheirada em você, chega devagar, não chega com tudo em cima dos cachorros, não, porque muita gente faz isso. Pergunta, né? Pergunta pro dono, é o dono que conhece o cachorro do que nada tem. A pessoa chega se jogando em cima do o cachorro leva um susto, velho. Não é porque é um cachorro bonito, não é porque é um cachorro fofinho, não é porque é um golden, não é porque é um shih tzu, que o cachorro, né, é um cachorro sociável, né? Eu conheço goldens que não são, né, que avançam, então não chega tocando, pergunta. Sempre pergunte pro tutor, posso tocar? Ele é sociável? Ele é tranquilo? Né? E se você receber um não, também aceitar o não, porque isso acontece muito, das vezes eu pedi pra pessoa não tocar e as pessoas, né, acharem ruim. Olha. Quando eu fazia os eventos, né, que eu fazia, aí ia muito cachorro, uma coisa que eu deixava lá e frisava, ó, gente, não dá comida pro cachorro, porque ainda tem isso. Tá lá aquele monte de cachorro lá, tá dando um petisquinho, vai lá e dá. O cachorro pode ser alérgico, o tutor pode não dar alimento naquela hora. Então, assim, é igual a criança. A criança tem o limite dela, que você, como uma pessoa de fora, não vai chegar do nada. O cachorro também, gente, é simples assim. E existem veterinários, terapias para auxiliar essa condição dele? Como é que funciona? Sim, né? A gente tem acompanhado ele desde o início, principalmente com um oftalmologista, né? Por ele ter ali o olhinho, né? Mesmo os que não tem, a gente sempre faz um acompanhamento com um oftalmologista para ver se está tudo certo, se às vezes não tem um aumento da pressão ocular, se talvez não está criando ali uma catarata. Então, a gente está sempre acompanhando qualquer coisa diferente, a gente está junto do oftalmologista, né? Tipo, talvez precise retirar o globo ocular. Beleza, vamos retirar. Mas enquanto isso, tudo certo, né? Além do oftalmologista, também é muito importante estar sempre em contato com o neurologista, principalmente por conta das convulsões, né? Então, principalmente os cães que têm convulsão, às vezes fazem uso de medicação controlada, né? Então, tem que fazer ajuste de dose. Então, sempre em contato com o neurologista também e check-ups gerais, né? Porque, como eu falei, tem ali a questão das convulsões, tem a questão da cegueira, tem a questão da surdez, mas também podem ter malformações internas. Então, sempre ali um ultrassom, um raio-x, é sempre bom estar checando, né? Conversar com o seu clínico e fazendo exames de rotina mesmo. Qualquer alteração, a gente acaba entrando em contato direto com o veterinário. Apesar de eu ser veterinária também, eu não trabalho com clínica, né? Minha área é completamente outra. Eu trabalho mais com a parte de produção animal. Produção animal? Com a parte de avicultura, suinocultura, inspeção de alimentos. E então, eu também estou sempre em contato com as minhas amigas veterinárias de confiança e, enfim. A gente sempre, qualquer coisa que a gente encontra de diferente, eu vou atrás de literatura científica. Se eu não encontro, né, eu converso com profissionais, a gente tenta chegar no consenso, ver o que dá para fazer. E, basicamente, um acompanhamento ao longo de toda a vida, né? Essa condição do duplo MERL, teoricamente, ela não diminui a expectativa de vida. Mas, conforme vão aparecendo algumas malformações, por exemplo, quanto mais convulsão, né, ou alguma malformação interna, ele pode sim ter ali uma diminuição da expectativa de vida. Não por conta da condição genética, mas sim por conta dos problemas que podem aparecer ao longo da vida do cachorro, né? E deixa eu te perguntar, você como veterinária também, como tutora, o que você acha? Os veterinários, eles conhecem a condição? Eles estão a par ou eles estão alheios? Estão bem alheios, para ser bem sincera, né? Alguns conhecem, sim, que nem, por exemplo, a Anne, eu mostrei para ela, mas ela é da área, ela trabalha com reprodução animal, com canis, com genética. Então, assim, ela prontamente identificou, mas muitos não conseguem identificar, né? E relato, né, de vários outros duplo MERLs que eu acompanho, eles às vezes vão ao veterinário e os próprios veterinários falam que ele é albino. Né? Então, muitos estão alheios, realmente. Não tem, o pessoal não está tão ligado nessa condição. Porque, assim, não é uma condição rara de acontecer, mas se for levar em consideração todos os cães que nós temos no Brasil, toda a incidência de doenças mais comuns que a gente tem na clínica, não é tão comum, assim, de se ver um duplo MERL, né? Eu imaginei que fosse dessa forma, porque até mesmo essa questão de reprodução, até agora eu só conhecia a Anne. Se tem outros por aí, eu não conheço, entendeu? E tipo assim, olha que eu olho bastante, sabe? Eu fico analisando, eu tenho vontade de falar sobre um tema X. Aí eu fico pesquisando, sabe? Eu falo, gente, quem será que pode ser, sabe? E é por isso que eu gosto quando o convidado vem aqui e ele ajuda na divulgação, porque normalmente ele conhece muito veterinária. Aí vem os veterinários juntos, daí eu posso ver, às vezes, alguma coisa que eu quero falar, sabe?
E você já passou alguma situação, assim, de desconforto, de preconceito com relação à condição dele? Já, infelizmente já. Pessoalmente, na rua, muito do que acontece é de cães que invadem o espaço pessoal dele. Às vezes eu peço para os tutores colocarem os seus cães na guia para que não cheguem diretamente nele. E aí a gente vê aqueles olhares, né? E fala, ai, mas o meu cão é bonzinho. Mas não importa se o seu cão é bonzinho, né? Ele tá invadindo o espaço pessoal do meu cachorro. Ele é um cachorro diferente, né? E mesmo que não fosse, então essa questão da conversa, às vezes, com o tutor do outro cachorro, né? É um pouco chata. E a questão, principalmente da internet, tem muito preconceito. Tem muito aquela questão do dó, né? Ai, dozinho, coitadinho, né? E aí eu até fiz um vídeo recentemente explicando, né? Eu não tenho dó dele. Porque ele é um cachorro como qualquer outro, né? Ele faz bagunça, ele corre, ele brinca, né? Essa é a única forma de vida que ele conhece. Ele nasceu assim. Então, ele não sabe que ele poderia enxergar, que ele poderia ouvir, que a vida dele poderia ser diferente. E ele é completamente feliz assim, né? E dá pra perceber pelos vídeos dele. Pode ver, ele tá sempre meio que sorrindo. Parece que ele tá sorrindo. Ele sai correndo, ele sai brincando. Ele é completamente feliz, assim. Você sente na hora dele que ele é feliz. Então, as pessoas têm muito dó. E eu sempre respondo, dó por quê, né? Ele é feliz, né? Ele nem sabe que a vida dele poderia ser diferente. E principalmente nos vídeos que viralizam, os comentários que mais doem, na verdade, que a gente tenta ignorar, claro, mas nem sempre a gente consegue, é que tem gente que começa com, ai, que tadinho, faz eutanásia. Ah, sério? As pessoas fazem essas sugestões pra você? Fazem. Ai, nem devia ter nascido, ai, devia morrer, ai. Às vezes amar e deixar ir. São esses comentários que são maldosos, que às vezes afetam a gente um pouco, mas... Você tem que estar segura de si, saber o que você tá fazendo pra ele e saber até onde você pode ir. E é isso, cara, tem que ignorar. Nossa senhora, as pessoas, elas estão muito sem noção, assim, na internet, né? Acho que pessoalmente, que nem se falou, é menos, porque as pessoas, elas não têm tanta coragem, mas na internet as pessoas ficam corajosas, então é isso. É como se fosse uma terra sem lei, né? As pessoas não pensam que por trás daquele comentário tem uma pessoa que tá lendo ali, né? Óbvio, às vezes um vídeo viraliza, a gente não consegue ler tudo, mas... boa parte a gente dá uma olhadinha ali. O bom é que tem gente que defende a gente nos comentários. É a maioria, na verdade, que defende. A maioria, os bons são a maioria. E questão dele se machucar, se perder. Você tem medo ou você sabe que ele já tá no momento assim, não, ele já tá bem treinadinho e isso não vai acontecer, você fica em cima. É igual aquelas galinhas choca. Não, mas eu tenho medo, claramente eu tenho medo, né? O meu maior medo era, sei lá, tô no passeio e a guia se soltar. Já aconteceu com o meu outro cachorro? O que eu faço com um cachorro cego e surdo que do nada, sei lá, se solta do passeio? Você não pode gritar, no máximo você pode correr atrás, entendeu? Então, sim, eu me preocupei com isso desde o começo. Eu sempre que ando com ele na rua, ando com pelo menos 2 coleiras e um backup, que é um item que segura as 2 coleiras, caso uma falhe, tem a outra, entendeu? Então, desde o começo, eu prezei muito por segurança, né? Pela segurança dele e dos equipamentos que eu utilizo. Eu só solto ele naquele campinho porque ele é fechado, tem 2 portões de segurança naquela área, né? Então, eu só solto ele em locais fechados e que eu tenho total controle. Fora isso, ele tá sempre na guia comigo. Então, sim, eu tenho esse medo. Ele também tá com... Ele anda com 2 identificações na coleira, então é tudo duplicado com ele, né? Pode perceber que ele tá sempre com 2 identificações na coleira e ele tá sempre com 2 coleiras no passeio, guia reforçada. Quando eu fui atrás de comprar, né, a coleira guia dele, eu fui, assim, atrás você falou, né, dos que melhores, essa né? marca aí que você falou, eu nem conheço, na verdade. É uma marca menor, eles não estão há muito tempo no mercado, mas foi indicação do adestrador, né, conhecendo as condições do Blink. E aí eu fui atrás deles, e eles me explicaram tudo. Eles têm testes em laboratórios que aguentam muita pressão, né? Os materiais ali são de latão maciço, então não tem solda, não tem... É muito difícil de você conseguir arrebentar ou ele fugir. Até hoje não aconteceu, mas mesmo assim eu sempre coloco 2 coleiras de segurança, sempre. Lembrei da cachorra lá que fugiu no evento. É surda ela, mas ela é albina, só que ela é surda. Daí ela saiu correndo assim, cara, e todo mundo saiu correndo atrás, cavalão de cachorro, porque ela é gigante. Né? Hã? Que raça era? Era dog alemão. Enorme. Todo mundo saiu correndo atrás. O dog alemão também pode ser um Blue Merle. Então, mas eu acho que ela não é, porque a maior parte do pelo dela é branco mesmo, assim, ela não tem manchinha. Eu
Acho que não, né? Porque eu também não posso dar certeza de nada, que eu não sou especialista. Mas o Dog alemão é um pouco mais complexo, porque o Dog alemão ainda tem o Harley Quinn, né? Que é um outro gênio. Então, assim, todo Harley Quinn também é um Merlin, mas nem todo Merlin é um Harley Quinn. Então, o Dog alemão é um pouquinho mais complexo, a questão do duplo Merlin, mas eles podem ser, sim, podem ter os duplo Merlins também. Então, você falou, né, Harley Quinn. Quando eu fui fazer a pesquisa lá, que eu achei algumas coisas, estava assim, Harley Quinn, Merlin e duplo Merlin. Aí eu fiquei tipo, mano, tem tanta coisa assim. A gente fica até meio assustada. Eu tentei simplificar ao máximo, né, aqui, mas se você for pegar a questão genética do Harley Quinn, do Merlin, tem vários alelos dentro do Merlin que fazem a formação das células. Então, assim, é bem complexo, né? Eu tentei simplificar ao máximo aqui para... O importante é saber o básico. Exatamente. O importante é saber que é uma cruza que não deveria acontecer. E que se acontecer, né, nascem os cães com cegueira, com surdez e tal. Mas é isso. E como que surgiu a ideia de você contar a história dele na internet, nas redes sociais? O que te motivou a fazer isso? Foi exatamente essa nossa comunicação, né? Eu não encontrei informação, pouquíssima informação em português, em inglês menos ainda, vídeos quase que nenhum. E aí eu falei, ok, vou inventar aqui a nossa forma de me comunicar. E aí eu pensei que pudesse ajudar outras pessoas também. Então comecei a postar alguns vídeos dele, né, que começaram então a viralizar. A partir desses vídeos que começaram a viralizar, começaram a surgir outros duplo Merlins que entraram em contato com a gente. Olha, eu tenho um cachorrinho assim também, eu achava que ele era albino, que bacana. Nossa, eu não sabia como me comunicar com o meu, agora eu sei que eu posso fazer através do toque. Então eu comecei a também trazer referências para pessoas que têm cãezinhos assim e que talvez não tinham acesso a essa informação. Querendo ou não, por ser veterinária, eu tenho acesso ali a um conteúdo científico, né? Com muito mais facilidade. Então, eu tentei trazer todo esse conhecimento que eu tenho na veterinária, aliado com conseguir, talvez, fazer pesquisas mais científicas e traduzir isso de uma forma mais simples para os tutores e poder ajudar de alguma forma, né? E foi muito bacana porque... com isso, né, com as redes sociais, por ter viralizado, muitos tutores que têm cães assim entraram em contato comigo. Se você procurar na internet, você não encontra muitos, mas conforme os vídeos viralizam, eles vêm entrando em contato comigo, pedindo ajuda. Eu comecei a não dar conta de atender todos, né? O perfil do Blink cresceu muito rápido. Então, o que eu fiz foi criar um grupo. Hoje a gente tem um grupo de tutores de duplo Merlins, que tem mais de 100 cães. No WhatsApp você fez? Esse nosso mais de 100? Mais de 100. Nossa, e tudo do Brasil ou tem fora também? Tem alguns de fora também. A gente tem alguns de Portugal, né? Porque daí português a gente consegue se comunicar no grupo. Eu conheço outros também nos Estados Unidos, né? Suíça, tem outros que já entraram em contato comigo. Mas aí esses, como é inglês, a gente acaba não adicionando no grupo. Mas tem mais de 100 cães, a maioria no Brasil. Né? Aqui em Curitiba tem vários, inclusive. A gente já fez um encontro de duplo Merlins aqui em Curitiba. Aham. Mas tem tutores do Brasil inteiro. Então, toda vez que acontece algum problema, esse grupo funciona como um grupo de apoio, né? Nossa, meu cachorro tá convulsionando, o que eu faço? Né? O pessoal já põe no grupo, sempre vai ter alguém ali mais experiente pra falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, filma, cronometra, né? Então, a gente tá sempre se apoiando. Aí, trocando, né? Trocando experiência, né? Porque tem cãezinhos que estão aí com mais idade, tem os que estão chegando agora, então a gente acaba se ajudando nesse grupo, né? Então, uma condição que basicamente nem eu, veterinária, conhecia, para um grupo de mais de 100 cães em pouquíssimos meses. E cada vídeo novo que eu posto surgem mais e mais. Eu não sei nem até onde isso vai chegar. Quando eu criei o grupo, eu achei que ia ter, sei lá, no máximo umas 15 pessoas. Eu não imaginava também essa quantidade de gente. Que legal, fico feliz. É aquele sentimento de felicidade e tristeza, né? Porque a gente fica muito feliz de poder estar ajudando, mas muito triste de saber que tem tantos cãezinhos assim como o Blink, né? Porque aí você vê que é irresponsabilidade, né? Exato. Que as pessoas estão fazendo cruzas sem antes fazer um planejamento genético e de cruza correta. Exato. E você sente que ele te ensinou algo, assim, sobre a vida? Que ele mudou a sua vida? Como é que é? Ai, com certeza. Não tem como ter um cãozinho assim e não sentir que algo mudou, né? Primeira coisa que eu acho que ele mudou na minha vida é a questão da paciência, né? Eu sou ariana, eu sou uma pessoa que nasceu zero paciência nessa vida. Então, ele me ensinou muito a dar paciência, a confiar no processo. Ele é mega inteligente, ele aprende super rápido. Então,
Ele me ensinou muito isso. Ele me ensinou a me adaptar melhor às situações, né? Ele é completamente adaptável, ele se adapta ao meio. Eu tive que me adaptar para poder me comunicar com ele. Então, essa adaptabilidade também. E eu acho que a coisa mais incrível que ele me ensinou é a gente ver a felicidade nos detalhes, assim, sabe? Eu acho que o melhor momento do meu dia é poder passear com ele, soltar ele e ver ele correndo, sabe? Assim, livre, sem se bater, sabe? A forma que ele se adapta, ele corre feliz, sabe? Eu acho que quando eu olho, não tem como você não sorrir. Então, por mais que você tenha, às vezes, um dia que não foi aquele dia, né, bom, você, no fim do dia, você vai passear com ele e você fala, cara, esse dia valeu a pena mesmo assim. Só por ele estar aqui correndo, só feliz, sozinho, né? Porque a gente sabe que questão de animais deficientes, tem muitos que não andam, né? A gente já teve até aqui casos que a gente gravou, né? Com a Maia, que ela já não estava mais andando, né? Tem qualidade de vida, tudo, né? Que você coloca pra olhar, dar um passeio e tal, ver o dia. Mas é diferente, né? Você vê correndo ali, feliz, pulando, que nem uma gazela. Eu falo que corre que nem uma gazela. Parece um cabritinho. Tem um vídeo dele pequenininho, correndo. Parece um cabritinho pulando, assim, na grama. A coisa mais fofa do mundo. E aquilo que dizem do cãozinho parecer com o tutor, é verdade. Porque ele é sua cara, né? Ele parece muito com você. Tipo, o dia que eu olhei, eu falei, gente, como que esse cachorro pode parecer tanto com ela? Não foi proposital, mas a gente recebe muito isso. Falando, nossa, ele é a sua cara, né? E realmente, ele é branquelo, de olho azul. E eu digo que até a orelhinha dele é do cor do meu cabelo. E quem disser que não nasceu de mim, tá mentindo. E uma mensagem final, assim, que você gostaria de deixar para um tutor que queira adotar ou até mesmo comprar um animal que ele tenha a condição do brinque. Comprar acho difícil, né? Ninguém quer comprar. É difícil o pessoal adotar, quanto menos comprar. Mas já aconteceu de canis, sabendo da condição e vender esse cão para uma pessoa. Inclusive, foi uma das primeiras pessoas que entrou em contato comigo pedindo ajuda, né? Tipo, o que eu faço? E aí, eu instruí essa pessoa, né? Falei, olha, um canil que não tá fazendo algo certo, né? Mas, assim, tem muitos para adoção. Muitos. Além do grupo de apoio que a gente tem de tutores, eu tenho um grupo de adoção, porque, querendo ou não, sempre chegam cães assim para mim. Tipo, olha, foi abandonado, cruzei e deu errado, né? Me ajuda a doar para alguém que vai cuidar. Então, tenho esse grupo também de adoção. Então, se um dia alguém quiser um filhotinho assim, ou às vezes até um adulto, pode entrar em contato comigo. Geralmente aparecem cãezinhos assim para adoção, mas não é uma adoção fácil, não é. Porque eles precisam de adaptação, eles precisam de dedicação, eles precisam de cuidados veterinários, basicamente, a vida inteira. Eles precisam de adestramento, né? Principalmente os borders, né? No geral, os borders já precisam de adestramento, né? E são cães que precisam de limites, né? E mesmo assim, com todas essas condições, às vezes tem algum desvio de comportamento. É complicado, não é tão simples. A gente mostra muito a parte bonita, né, na internet. Mas a gente não mostra um cão convulsionando. Não é uma cena bonita. Né? É desesperador. Então, assim, para você adotar um cãozinho assim, você tem que estar ciente de todos os riscos, né? De todos os custos, mas o amor que eles entregam pra gente não tem preço, assim, sabe? Então, se eu posso dar um recado, considerem também cãezinhos com deficiência, não só cegos e surdos, né? Também os cãezinhos que não andam, né? Eu também faço parte da frente de conscientização veterinária do Instituto Cão de Rodinhas. Elas já vieram aqui, já. Primeiro veio a Maia, né? Depois vieram a Larissa junto também. A gente já tem 2 episódios aqui. Eu adoro elas. Foi muito bom. Tô sempre em contato com a Larissa também. Pra quem não sabe, o Instituto Cão de Rodinhas não atende só cãezinhos paraplégicos, ela também atende cegos, também atende surdos e dá todo um apoio. Então, não só cegos, surdos, duplo-merles, enfim, mas todos esses cãezinhos com deficiência, eles também têm muito amor para dar, eles só precisam de um pouquinho de adaptação, mas eles com certeza tornam o nosso dia muito melhor. No fim do dia, aquela coisa que eu falei, não tem como você ir dormir triste ao lado de um cãozinho desse. E agora, essa você não sabe. Ai, meu Deus. Se prepara. Se o Brink pudesse ouvir e escutar por um dia, o que você gostaria que ele ouvisse e visse primeiro? Ai, meu Deus. Eu acho que a minha voz. A sua voz, que ele ouvisse e que ele visse.
Eu acho que o meu rosto Ai, também. que O meu voz e o fofo! meu rosto. Eu queria muito que ele... Ai, eu vou chorar. Ah, mas eu sabia! Você me pegou desprevenido. Eu acho que eu queria que ele pudesse ouvir a minha voz. E o quanto eu amo ele. Eu tenho certeza que ele já ouve. Não com os ouvidos, mas com o seu toque. Porque você gosta muito de tocar ele. Eu toco muito. Então eu tenho certeza que ele sabe o quanto você ama ele, assim. Mas a gente fica, né, às vezes pensando, né? Se acontecesse X situação, como que seria, né? Mas pelo que você fala, eu vou falar o que eu penso, tá? Eu acho que ele ainda vai ver. Ai, será? Eu acho que ele tá muito novinho, ainda tem muita coisa pra acontecer. E ele escuta, tá? Eu também acho que ele escuta. Talvez se ele não escute 100%, pelo menos a vibração da minha voz, eu sei que ele consegue sentir. Eu li um estudo recentemente também que fala que eles conseguem sentir as emoções através da vibração do tom da nossa voz. Eu achei sensacional que legal. essa informação. Eu ainda tenho alguns exames que a gente quer fazer com ele. A gente quer fazer ultrassom intraocular, mas por isso a gente precisa sedar ele. Então, como não é o momento, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Então, vamos ver se ainda há, talvez, a possibilidade de ele enxergar, nem que seja um pouquinho. Vai sim! Isso também, se não tiver, ele já tá bem já. Porque ele já se adaptou bem, tá feliz, tá vivendo a vida dele naturalmente. Às vezes ele tá melhor do que muitos cachorros por aí, sabia? Isso é verdade. Eu acho que a gente sempre... Eu tenho uma coisa comigo que a gente sempre tem que se apegar ao positivo. Então, eu penso sempre pelo lado bom. O cachorro come sozinho, bebe água sozinho, corre sozinho, brinca, te obedece, interage com todo mundo, vive sorrindo e brincando. Cara, é perfeito! Ele é completamente adaptado ao mundo dele. Ele tem o mundinho dele, ele é feliz no mundinho dele. Ele é claramente feliz e eu consigo dizer isso com toda certeza do mundo. Quem entrar no nosso Instagram, no nosso TikTok, consegue ver que ele é muito feliz. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui hoje, por falar com a gente, por estar explicando a condição, né? E contando a história dele aqui. Eu gostei muito mesmo, de verdade. Eu adoro, de verdade, assim, esse tipo de conversa. E eu fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz quando nos convidam para participar e poder divulgar cada vez mais, principalmente essa condição dos duplomélios, para conscientizar as pessoas que não façam cruzes, né, irresponsáveis, seja em casa, sejam canis clandestinos. Então, quanto mais a gente puder divulgar, né, mais a gente fica feliz. E esse é o objetivo também das nossas redes sociais. E falando em redes sociais, sigam o Brink lá nas redes sociais, que é Brink2Merlin. Vou soletrar para vocês, que é BLINK2MELE. Vai estar aqui também, né, na descrição do vídeo. Também sigam o petcast.oficial e Love Pets nas redes sociais. Tá bom, pessoal? E aproveite, já deixa o seu like, compartilha com o seu amigo, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, mas vai ter o @ aqui também das redes sociais lá. A Patrine está sempre disponível e você vai lá, conversa com ela, entra nos grupos, né? Quer adotar? Aproveita, essa é a chance. E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco por mais um dia, porque afinal esse Petcast ele não é nosso, é de vocês.